As pessoas vivem falando que para aprender a falar inglês devemos pensar em inglês, mas o que poucos dizem é: como que a gente faz isso? No vídeo de hoje te ensinaremos todos os macetes para que você comece a pensar em inglês e chegue na fluência ainda mais rápido. You ready? Let's go! Hello guys, eu sou o Master Clever da LOL Idiomas. Se você tem vontade de ficar fluente no inglês, toda terça, 7 da noite, a gente tem uma live aqui no nosso canal do nosso quadro Inglês na Prática, para que você comece a desenvolver cada vez mais o seu idioma. Sendo assim, já deixa sua curtida, se inscreve no vídeo e aperta o sininho para você estar com a gente juntos na live. Agora, falando sobre como pensar em inglês, essa é uma dificuldade muito comum na maioria das pessoas que estão estudando inglês, porque falta palavras, falta saber como fazer, falta foco, né? Que a gente começa a pensar, já pensa em outra coisa. Então, qual que são as 5 dicas para você conseguir fazer isso de uma forma mais fácil e que funcione? Dica número 1. Substitua palavras. A maior dificuldade que a gente tem para poder pensar em inglês é porque nos falta palavras. Automaticamente, quando a gente vai tentar falar inglês, não tem a palavra, por isso a gente pensa em um outro idioma. No caso, nosso, o português. Se você falasse outro idioma, viria essa palavra que você não sabe em inglês nesse outro idioma também. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai buscando alguma forma de se expressar. Qual que é o erro que a maioria das pessoas fazem? Elas tentam usar a palavra exata ao invés de substituir. Por isso elas ficam travadas sem sair do lugar. O que seria substituir a palavra? Basicamente, você pega uma palavra que você não sabe e pega uma outra parecida que passa a ideia, como por exemplo, tubarão. Se eu estou contando uma história e eu não sei falar o tubarão está chegando, eu posso trocar a palavra tubarão para falar grande peixe, que seria the big fish, o grande peixe. E na sequência eu posso fazer alguns gestos, né, no meio do caminho. Então imagina que a gente está lá na praia, né, nos Estados Unidos, estamos lá nos States, e aí tá vindo um tubarão. Você tem duas opções: ficar e o tubarão comer todo mundo, ou você pode falar the big fish, the big fish. E nisso você passa uma palavra parecida. O pessoal vai olhar o grande peixe, na hora que olhar vai ver o tubarão. Então o pessoal consegue pegar a ideia do que você está falando e todo mundo é salvo graças a você que usou essa técnica. Alright? Então a dica número 1 é substitua as palavras. Dica número 2. Crie um lembrete. Como que funciona? Você quer pensar em inglês, só que na hora que você vai pensar, você começa a pensar em tantas coisas que vai dar 10 segundos, você já vai estar pagando um boleto nas Casas Bahia e você nem comprou nada. Então, para que você consiga ter um foco maior, você pode fazer uma coisa que eu fazia antigamente, que era colocar uma fitinha no braço. Eu lembro que quando eu decidi começar a pensar em inglês, eu colocava uma fitinha aqui, e toda vez que eu olhava para a fitinha, eu tinha que começar a pensar em inglês. Na época, meu vocabulário era muito pequeno, era bem reduzido, então não tem essas de só consigo fazer isso no avançado. Não, desde o básico, desde o início, você já consegue fazer pelo menos um pouco disso todos os dias. Então eu olhava para minha fitinha, aí eu pensava, tava falando em português, aí eu trocava, começava a pensar em inglês. Dava uns 20 segundos, ainda bem que eu tenho essa fitinha. E ia fazendo isso. Até chegar em um momento, que no meu caso foi mais ou menos um mês para eu conseguir fazer essa troca e ficar bom nessa troca, de eu não precisar mais da fitinha. Tanto que nem com fitinha mais eu tô, é isso. Então, usa alguma coisa que vai fazer você lembrar que você tem que pensar em inglês a partir de agora. Se não for a fitinha, escreve na mão, coloca um papelzinho na frente do computador, coloca um alarme, coloca alguma coisa que faz com que você lembre disso no seu dia a dia. Dica número 3. Crie um ambiente. Uma forma boa de você lembrar e também estar nesse clima, para você estar pensando em inglês, é você criar um ambiente ideal para isso. Como por exemplo, você pode colocar músicas em inglês,
você pode colocar filmes, seriados, pegar todos os aplicativos que você usa no celular, passar para o inglês. Por quê? Como você já mora no Brasil ou você mora em um país que não fala inglês como língua nativa, é muito mais fácil você não pensar em inglês, porque tudo que você tem ao seu redor está no seu idioma. Ou seja, você precisa mudar esse ambiente. E com essas coisinhas que eu comentei, entre outras que você possa estar mudando, você consegue fazer isso com uma facilidade maior. Eu lembro que quando eu estava estudando inglês, eu deixava as músicas em inglês também, chegou uma fase, né? E isso me ajudava a lembrar a pensar em inglês. Quando eu assistia seriados, eu nunca assistia em português, eu sempre colocava em inglês e colocava a legenda. No comecinho era o áudio em inglês e legenda em português, mais pra frente áudio em inglês, legenda em inglês, mais pra frente só o áudio em inglês e não tô entendendo nada. Mas com o tempo eu fui melhorando e hoje eu já consigo entender tudo que eles estão falando. Tem um seriado que eu gostava muito de assistir que era Naruto, né, que é um anime. E normalmente desenhos, animes, coisas mais desse estilo, normalmente que dizem que é mais para criança, mas adulto também assiste Naruto, facilita, porque são vocabulários mais fáceis, né? Normalmente filmes normais, nossa, é bem mais difícil do que um anime normalmente, legal? Então, muda o seu ambiente, cria esse ambiente, que essa é a sua terceira dica para pensar em inglês. Dica número 4. Nomeie a sua casa. Como assim? Quando você olha para o seu guarda-roupa, qual palavra que vem? Guarda-roupa. Exato. Por quê? Porque é seu guarda-roupa. O ambiente que você mais passa tempo na sua casa é na sua vida é a sua casa. Ou seja, você pode pegar um papelzinho e com durex, dupla face, o que você quiser para colar e colar em cada móvel da sua casa. Isso vai fazer com que você aprenda o vocabulário que tem no seu dia a dia. E quando você for pensar em inglês, vai ficar mais fácil. Porque quando você for pensar, vou pra cama porque eu vou dormir. Se você não sabe falar cama, já começa a dificultar um pouquinho os seus pensamentos. Para estar adaptando, você ainda consegue adaptar, mas vai ficando mais difícil. Agora, se você cola um papelzinho na cama e escreve bed, que seria cama, quando você for pensar, vou pra cama, você vai falar bed. Ou você vai tentar juntar tudo que você conseguir, ó. Eu vou dormir, por isso eu vou pra cama. A frase certa ficaria assim, ó. I'm going to sleep, therefore I'll go to bed. Essa seria a frase inteira, mas se eu não souber falar tudo isso, ó, como que eu posso falar adaptando, passando a ideia? I sleep now, bed. Ao pé da letra, eu durmo agora, cama. Tá certinho? Não tá. Mas antes você fazer isso e já ir se acostumando e depois você ir aperfeiçoando, do que você fazer o que a maioria dos alunos fazem, que é ficar e fica até 3 dias sem dormir. Você acredita? E dica número 5, estude inglês. A forma mais fácil que você tem para começar a pensar em inglês é montando uma base forte para que te dê apoio para que você faça as próximas etapas. E através do estudo do idioma, preferencialmente através de um curso de idiomas, você consegue pegar o passo a passo, todas as palavrinhas e essas coisinhas que você fala errado por não ter alguém te orientando, vão começar a te orientar para que você fale corretamente quando você estiver no final. Ou seja, no começo, você pode falar errado, não tem problema nenhum. Só de você estar falando já é uma conquista e tanto. Só que quando você chegar no final, é legal você saber falar corretamente, saber pronunciar bem as palavras, saber conversar da melhor forma. Então, através de um curso, você consegue ter toda essa base para que você chegue até lá. E aí, tem vontade de aprender inglês e chegar até a fluência? Se sim, eu quero te fazer um convite. A gente aqui na LOL tem um curso chamado Desafio Inglês 12 Meses. Através dele, você consegue aprender inglês do zero à fluência em apenas 12 meses. E o mais legal, por ser um curso online, você consegue fazer da sua casa e no seu tempo livre. Para conhecer como que funciona esse curso e poder se inscrever,
clica no link da descrição ou no link da bio ou o link que você achar aqui, dependendo da rede social que você tá, e conheça mais sobre esse método que vem ajudando milhares de pessoas a falar inglês e pensar em inglês fluentemente. Alright? Espero que você tenha gostado das dicas. Deixa aí nos comentários quais outras dicas que você usa para pensar em inglês. Como é que foi, como é que está sendo essa fase para você, suas dificuldades. E a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo aqui na LOL Idiomas. E pode deixar dúvidas nos comentários que a gente também vai respondendo nos próximos vídeos. Então, kisses e boa jornada rumo à sua fluência no inglês. Catch you later. Bye!